primeiro fato, a concepção dele, foi o cumprimento da profecia de Isaías. O Antigo Testamento revelou indícios da vinda do Messias. Mas somente o livro de Isaías foi específico nos detalhes. No capítulo 7 de Isaías, versículo 14, o profeta disse: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O livro do Novo Testamento de Mateus confirmou o cumprimento da profecia por meio do nascimento de Jesus. Qual livro do Antigo Testamento Jesus citou com mais frequência? As pessoas conhecem partes do livro de Isaías, mas é evidente que o livro como um todo não é bem conhecido. Isso é lamentável, pois é o livro que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo citam mais do que qualquer outra parte do Antigo Testamento. Muitas vezes, durante seu ministério terreno, Jesus respondeu a perguntas com "está escrito". 7 vezes em Mateus, 4 em Marcos, 5 em Lucas e 1 em João. Na Bíblia, também lemos muitas vezes quando Jesus citou as verdades de Deus a partir das escrituras hebraicas, incluindo, por exemplo, quando ele explicou a razão para usar parábolas para ensinar. Isaías, capítulo 6, versículo 9 diz: E ele disse: Vai e diz a este povo: Ouvi de fato e não entendereis, vede de fato e não percebereis. Vemos isso em Mateus, capítulo 13, versículo 14, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Além disso, ele cita Isaías ao repreender os fariseus e escribas por seu culto de lábios a Deus. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Portanto, o Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste somente nos mandamentos dos homens. Vemos isso em Mateus, capítulo 15, versículos 8 a 9. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A Bíblia não poderia conter todas as suas obras. Portanto, a Bíblia não é uma biografia completa. João, capítulo 21, versículo 25. E também há muitas outras coisas que Jesus fez que, se fossem escritas uma por uma, suponho que nem o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. João foi um homem que viu os eventos da vida de Jesus e os registrou para que outras gerações pudessem se beneficiar. João é a testemunha final em uma longa linha de testemunhas como João Batista e uma série de sinais que estava fornecendo com seu registro no Evangelho o testemunho final das evidências para Cristo. João usa essas palavras para encerrar o livro de João. A história é maior do que qualquer coisa que ele pode imaginar. Seu esforço, embora glorioso para nós ler, empalidece em comparação com a glória da pessoa que sua história descreve. Talvez aprendamos mais na era que está por vir. Apenas 3 pessoas da Bíblia, incluindo Jesus, foram capazes de jejuar por 40 dias. Jesus suportou a fome no deserto da Judeia por 40 dias, enquanto o diabo continuava a tentá-lo. Esta ainda é uma das histórias mais populares da Bíblia que ensinou às pessoas como o jejum é uma parte importante da fé. Moisés completou o jejum prolongado antes de Jesus. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Assim esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Elias também completou esse grande feito. 1 Reis,
capítulo 19, versículo 8. E levantou-se, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, Horebe. O segundo, pesca milagrosa de peixes em João, capítulo 21, versículos 1 a 14, foi o último milagre de Jesus na terra antes de sua ascensão ao céu. O milagre ocorreu após a ressurreição. 7 dos discípulos estavam juntos na época: Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e outros 2. Simão Pedro decidiu ir pescar no lago, e os outros concordaram em ir com ele. Naquela noite, eles não pegaram nada. Jesus os esperava quando eles se aproximavam da costa de manhã, embora eles não o tenham reconhecido. Era como se o Senhor perguntasse: "Rapazes, vocês têm algo para comer?" Decepcionados, eles responderam: "Não." Para eles, ele era apenas um estranho, caminhando ao longo da costa. No entanto, em resposta ao seu conselho, lançaram a rede no lado direito do barco, e eis que uma grande carga de peixes. Tantos que eles não conseguiam puxar a rede. Isso nos ensina que quando o Senhor direciona nosso serviço, não há mais redes vazias, e Ele está disposto a nos direcionar se o deixarmos. João foi o primeiro a reconhecer o Senhor e prontamente disse a Pedro: "Este último vestiu sua roupa exterior e foi para a costa." Fato 3. Jesus foi um homem solteiro que nunca teve filhos. De acordo com a crença cristã, Jesus permaneceu solteiro durante toda a sua vida e não teve filhos. Como a Bíblia está completamente silenciosa sobre sua vida romântica e pessoal, todas as passagens bíblicas que mencionam a família de Jesus se referem a sua mãe e irmãos, mas não a uma esposa ou filhos. Isaías também profetizou a ressurreição de Jesus, como está escrito em Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um seguia o seu próprio caminho. Dessa forma, as palavras de Isaías desempenharam um papel vital tanto em prever como em confirmar a vida e a missão de Jesus. Isso não apenas reforçou a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, mas também exemplificou o plano divino que transcende o tempo. As profecias de Isaías serviram como um testemunho profundo da consistência das promessas de Deus e sua fidelidade em cumpri-las. Essas profecias não se limitavam apenas a prever eventos, mas também iluminavam o caráter do Messias e o propósito dele. Como Jesus mesmo costumava dizer, ele veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la, e as palavras de Isaías ecoaram sua missão em detalhes notáveis. No final, ficamos com uma profunda apreciação pela trama intricada tecida pelas palavras de Isaías, conectando o passado ao presente e lançando luz sobre a importância do ministério de Jesus. Assim como os discípulos se maravilharam com a ressurreição de Cristo, nós também podemos encontrar admiração e significado no cumprimento dessas antigas profecias. A Bíblia continua sendo um testemunho vivo do fio divino que une todas as palavras e ações de Deus, desde as profecias de Isaías até a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.